Olá a todos, eu sou Alcide José, aqui da BMGK Capital, e hoje eu vou fazer uma comparação entre o financiamento imobiliário e o consórcio imobiliário. E vou falar para você o que a maioria das pessoas não sabe. Eles compram um imóvel financiado, pagam por tantas taxas e eles não sabem quais são essas taxas, né? Gostaria que ficasse bem claro. É um conteúdo educativo para que você possa tomar a melhor decisão possível, tá? Vamos fazer o simulado da seguinte maneira. Bom, para nós chegarmos ao custo efetivo total de um financiamento, eu fiz uma colinha aqui e vou lendo aqui com você, tá? Então, normalmente, digamos que você vai financiar um imóvel de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, né? Normalmente você tem que dar uma entrada de 20% a 30% que o mercado exige hoje para essa situação. Mas suponhamos que seja R$ 1 milhão o valor total financiado. Então você tem, suponhamos que o banco vai cobrar 12% de taxa do financiamento seu, anual, 12% ao ano. Mas além desses 12%, tem um monte de outros penduricalhos que eles colocam no contrato, que são obrigatórios e que faz elevar e muito o valor do seu negócio. Chega a passar a mais de R$ 300 mil a mais do valor da taxa que são mencionadas para você, tá? O que é obrigatório nos contratos normais, tá? Seguro MIP e DFIP, tá? O que seria isso? É um seguro que cobre morte e invalidez permanente, o MIP, tá? É quanto mais velho for o comprador, o cliente, ele é mais caro, né? Ele fica mais caro para a pessoa, tá? Num contrato desde R$ 1 milhão, você vai estar pagando entre 150 e R$ 300 a mais mensalmente para esse seguro. Tem um outro seguro que também ele é obrigatório, é o DFI, é danos físicos, né, ao imóvel. Ele protege contra a garantia do banco, o prédio, né? Ele custa em média de 50 a 100 reais mensais, dependendo da idade do comprador, tá? Então, esse é o impacto que pode gerar entre 0,4% e 0,8% a mais no seu contrato. Só para você ter uma ideia. Além disso, tem mais uma taxa de administração que normalmente os bancos cobram, gira em torno de R$ 25, dependendo do contrato que você fizer. Mas esse impacto, para você ter uma ideia, ele gera em torno de R$ 9 mil a mais, considerando 30 anos. Essa taxa de R$ 25 gera quase R$ 9 mil a mais. Normalmente tem mais a taxa do IOF, que são cobrados nesses contratos imobiliários, né? O banco cobra uma taxa única na assinatura que gira em torno de 3.000 a 3.500 para montar para o engenheiro, né, local. Tem o IOF, que é o imposto que o governo cobra também, né, sobre o crédito, e ele é calculado sobre o patrimônio emprestado também, tá? Então, tudo isso, eles entram geralmente num banco, essa taxa junto com todos esses seguros, com todas essas taxas cobradas de 12%, que é o valor nominal, ela passa facilmente por 13,2% ao ano, tá? Somando todas essas taxas aqui, tá bom? Então eu vou fazer com você um simulado só para você ter uma noção, tá? Se você for financiar, por exemplo, eu fiz uma outra colinha aqui. Se você pegar R$ 1 milhão no financiamento e pagar 12% ao ano, sem a taxa, né? Sem o IOF, sem IOF, sem a taxa de administração, sem a taxa de avaliação, sem a taxa dos dois seguros, você teria R$ 1 milhão, você pagaria em 30 anos uma parcela aproximadamente de R$ 10.286,13, que daria um custo final de 30 anos de R$ 3.703.005,35 aproximadamente, tá? Então, 1 milhão, você pagaria 2.700.000 a mais do valor principal que você estaria pegando. Agora, quando inclui mais os seguros, mais a taxa de administração, mais IOF, mais a taxa de avaliação do imóvel, ele sobe de 12% para 13,2% em média. Vai depender do perfil de cada consumidor, tá? Então esse valor sobe para 4 milhões, né? Você pega 360 vezes a parcela mensal, sobe de 10.286 para 11.218. Então sobe um valor considerável. Quando você multiplica por 360 meses, que equivale a 30 anos,
ele vai para 4.038.672,44 Então nota que tem uma diferença, você pagaria a mais só por causa dessas taxas extras, 335.667, tá? Mas não para por aí, tem mais o ATR. Na maioria dos contratos é atualizado pela TR. Então, se a TR hoje ela gira em torno de 0,17% ao mês, tá? Então ele vai incidir também no valor principal que você pegar emprestado também. Ao ano vai dar entre 1,95% a mais ou 2% a mais quando você pensa aí anualmente, falando anualmente. Então é um custo adicional de atualização monetária para não perder o poder de compra do dinheiro que foi emprestado para você, tá? Então você notou que de 1 milhão ele vira 4 milhões, né? 4 milhões. Agora, para quem é ideal o financiamento? Ele é ideal para aquela pessoa que tem uma urgência de estar pegando o bem, independentemente do custo final, independentemente do custo da parcela, desde que a parcela caiba no orçamento. Normalmente ela não está preocupada com o valor final da operação. Ela tem necessidade imediata, urgente, né, de pegar o capital e comprar o bem imóvel, tá? Agora tem outras soluções que você pode usar para comprar o mesmo imóvel, mas fazer o planejamento financeiro, ou seja, você ter uma eficiência na alocação do seu capital. Eu estou falando do consórcio imobiliário. O consórcio imobiliário, os perfis de pessoas são diferentes. Então, observe que a pessoa que está comprando financiamento, ele precisa urgente de pegar o dinheiro para comprar o imóvel. Então, tem que ser rápido, tem que ser urgente. A pessoa que vai usar o consórcio, ele vai usar, é uma pessoa que não gosta de pagar juros, não gosta de ter um prazo muito estendido, ela gosta de pagar a menor quantidade de parcelas possíveis, menor juros possíveis, mas a eficiência na alocação do capital, ou seja, ela vai gastar o dinheiro de maneira eficiente, sem aumentar drasticamente os juros, tá? O consórcio, você não paga juros, mas você paga uma taxa de administração para a administradora fazer a gestão do seu patrimônio, tá? Com isso, o custo efetivo total a mais que você paga é muito menor, tá? Vamos fazer aqui a continha também para você. Se você pegar 1 milhão no consórcio, vai pagar uma parcela de 6.365,98 mensal, vezes 216 parcelas. Então você terá um custo final de 1.375.051,68 total. Nesse valor ainda é acrescido o valor, uma atualização monetária da Índice Nacional da Construção Civil. Então, uma vez ao ano, ele é atualizado pelo Índice Nacional da Construção Civil. Mesmo com todas as atualizações até o final do contrato, você vai tendo uma economia gritante sobre o consórcio, tá? Mas o perfil é diferente. Ou nota aqui, ele tem urgência, ele quer para ontem, quer rápido, não importa o valor que ele vai pagar, o que importa é o valor da mensalidade, que caiba no orçamento. O outro é um planejamento financeiro. Ele quer planejar de maneira que a parcela fique dentro do orçamento, de maneira que sustente até o final, sem se preocupar com a urgência do negócio. Então você vai ter uma eficiência. Numa situação, numa transação dessa, você vai economizar quase 2 milhões de economia de uma para outra. Nota aqui, você dá para comprar quase 3 imóveis quando você faz o consórcio e em comparação com a outra modalidade de crédito, tá? Então é o perfil de consumidor que é diferente. Então o perfil de um é investidor e de o outro é alguém que precisa urgente, não importa o valor e o prazo para pagar, tá? Então essas são as dicas que eu queria ver com você, e aí você que decide qual que é mais importante para você, qual das modalidades que faz mais sentido para viabilizar o seu projeto. Você quer pagar mais caro, não importa o valor, ou você prefere pagar muito menos, né, ter eficiência na alocação do capital, gastar o menor valor possível, ainda que não seja contemplado de imediato, ou demore um certo tempo para a contemplação, mas você vai estar fazendo uma eficiência na gestão do seu negócio, do seu capital. Vai criar patrimônio de maneira mais eficiente, tá? Vou te contar, assim, só para você ter uma ideia, uma pessoa que toma uma decisão
financeira, independente, sem preocupar tanto hoje, só preocupa com hoje, não preocupa com o futuro. Então, digamos que você faz um contrato de 30 anos. Aí você pagou 10 anos, comprou um imóvel, pagou 10 anos. Em 10 anos, você não pagou nem um terço do valor principal. Né? Do principal não, dos juros. Né? Você nem começou ainda a pagar o principal. Se você quiser vender esses imóveis, você não tem nada para receber. Por quê? A pessoa que comprar, ele tem que pagar para você o valor principal. Se você ainda está pagando os juros do financiamento, você não consegue receber quase nada ou nada, dependendo da entrada que você deu no financiamento lá. Então, pensa um pouquinho. Uma decisão financeira errada pode mudar a sua vida para sempre. Aqui nessa situação, a gente considerando aqui, não considerei a TR nesse cálculo, que vai ser reajustado, e também não considerei o INCC no consórcio, que vai ser reajustado também. Mas só nessas duas situações, um é 1.375.000, que é o consórcio, que você vai estar pagando 375 a mais, e o outro é 4.300.000 a mais. Então, me responda, qual é a melhor solução? O que você acha dessa solução? Quais das duas soluções é mais condizente com a sua realidade hoje? Eu sou o Alcide José, sou o CEO aqui da BMGK. É sempre um prazer estar falando com vocês. Eu aguardo o seu comentário. Um abraço.